para a Bíblia? Vamos meditar na palavra? Vamos? O livro de hoje, o começo da leitura de hoje, está no livro de Jó, capítulo 22. Jó. Se você abrir a Bíblia no meio, você vai encontrar Salmos. Você volta algumas páginas, você encontra Jó. E o capítulo da leitura é o 22. E o versículo será o 28. Não é texto único, mas é o principal da leitura de hoje. Jó 22, 28. Veja o que diz, olha só. Se pode, leia comigo, olha bem. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Para aqui um instante. Então a Bíblia está falando sobre a pessoa ter algum negócio, sobre a pessoa ter um plano, sobre a pessoa ter um projeto. Não estamos falando só de coisas espirituais, viu? Estamos falando de um modo geral. A Bíblia usa a expressão negócio. Primeiro eu digo, irmão, quem não tem projeto, quem não tem plano, vai caminhar sem saber onde quer chegar. O tema inicial, então, dessa mensagem, eu diria sobre projetar, sobre planejar. É importante, viu, meu irmão? É importante, eu quero injetar essa fé em todos aqui, para que não vivam um dia atrás do outro como sobrevivente, como alguém que está vivendo de teimoso, como alguém que está vendendo almoço para comprar janta, e num ciclo, sabe, sem nenhuma expectativa de vida. Deus deu para o ser humano a capacidade de sonhar, a capacidade de planejar, e isso é divino. Os animais não têm a mesma condição, apesar deles serem tão inteligentes e nos impressionam. Outro dia falava com um irmão que tem um petzinho, um cachorro que ele tem, pequenininho. E ele dizia: pastor, isso aí só falta falar. Acredita que às vezes ele vem assim com aquele olhazinho meigo, como quem diz, de coitadinho, só para receber um carinho? Quando é gato, vem esfregando entre as pernas. Quem tem gato, levante a mão. Vem esfregando entre as pernas, como quem diz: ei, eu sei que você está ocupado, mas lembre que eu também gosto de um dengo. Aí você passa a mãozinha num cafuné, então, aí ele até arreia, até se entrega. Mas eles não têm a capacidade de planejar, e você tem. Deus te deu essa capacidade de fazer planos. Só que, primeiro está dizendo a Bíblia, eu vou lhe falar algumas palavras-chave dentro desse texto. Primeira coisa que o verso 28 está dizendo é determinando algum negócio. Então, primeira palavra de ordem essa noite, irmão, é ser determinado. Se você vai entrar em algum negócio, se você vai entrar em algum projeto, não entre de freio de mão puxado. Não entre para ver o que vai dar. Entende o que eu estou falando? Não entre para dizer: vamos ver, né? Vai que dá certo. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. E muito menos diga que você aprendeu isso aqui, porque não foi comigo não. Se você for executar algum negócio, algum projeto, algum plano, algum objetivo que você tem na vida, algum sonho que você tem na vida, vá de forma determinada. Mesmo que nos primeiros dias não dê certo ainda, seja determinado. É um concurso público? Ih, pastor, peguei o resultado, levei bomba. Você vai mudar seu discurso.
eu não passei ainda. Você entende como é diferente? Eu não passei ainda. Mas no próximo meu nome vai estar lá. Você entende o que é ser determinado? Sim ou não? Irmão, esse pessoal que é atleta, eles se preparam às vezes 4 anos para a chegada de Olimpíadas e das provas lá, que são internacionais. Quando termina aquela prova, seja ele vencedor ou não, ele já está com a mente dizendo, eu vou me preparar para a próxima. Daqui 4 anos, eu vou estar aqui de novo. Eu já aprendi onde eu acertei, eu já aprendi onde eu errei, e eu vou melhorar os meus erros, e vou aperfeiçoar os meus acertos, e na próxima eu serei mais competitivo. O que ele está dizendo? Em outras palavras, ele é uma pessoa determinada. E eu quero que como uma primeira lição você guarda isso no teu coração. O determinado é o que separa os bons dos melhores, irmãos. Quando você sentir alguma barreira, alguma dificuldade, pedras no caminho, é a hora de você ser determinado. Porque tem gente que na primeira pedra do caminho arria, desiste. Na primeira oposição, ela já começa a dizer o que mentes medíocres dizem. Sabia que não ia dar certo. Você já ouviu essa? Já não já? Eu sabia, alegria de pobre dura pouco. É aqueles discursos que não preciso nem repetir aqui em cima. Mas quem é determinado diz, eu vou avante. Aí você começa a fazer parte de um grupo seleto de pessoas. Porque já houve uma seleção de quem não é determinado. Você já começa a sair do salão que tem muita gente e vai para um escritório, para uma sala menor que já afunilou e que só existe lá dentro quem? Pessoas determinadas. Cadê pessoas determinadas? Tem aqui? Tem aqui pessoas determinadas? Vira para o teu vizinho, olha assim com olhar de profeta, vira para ele, seja determinado, meu irmão. Talvez você não conheça, me perdoe o palavreado, vai ver você não conheça bulhufas da vida dele, mas isso aí é regra para todos nós. Temos que ser determinados, irmãos. E eu digo para você, mesmo o meu ofício sendo um universo diferente do seu, pastoral, ministerial, vocacional, eu como pastor eu também tenho que ser determinado. Eu já lhe contei outro dia que o ministério pastoral eu comecei em 98. Então eu já tenho 22 aninhos de pastor, não é de crente. De crente eu nasci em berço evangélico. Com 95 eu era obreiro, 15 anos de idade eu já era obreiro. Agora se alguém me pergunta, pastor, ao longo de 22 anos de ministério pastoral, teve pedras no caminho? Eu vou deixar você responder. Você acha que teve ou foi só um caminho de rosas? E rosas ainda sem espinhos? Só se você for muito infantil para pensar nisso. Eu lembro, veja esse rostinho de mocinho, e eu sou 40, tá? Lembre então, pense nesse rostinho, 22 anos atrás. Então você percebe o rostinho de mocinho que tinha. Eu lembro no começo do ministério pastoral, às vezes a pessoa ligava na igreja, ei, escute, tem culto hoje? Ah, hoje tem sim. Quem faz o culto hoje? Ah, hoje o culto quem faz sou eu, sou aqui da equipe do pastor, mas não era pastor, estava iniciando no ministério. Ah, sei, entendi. E que dia que é o pastor? Você entendeu? Não, como quem diz, muito obrigado por saber que você está de escala hoje, mas não é no teu culto que eu quero não. Me fale o dia que é o pastor que vai fazer. Você entende o que eu estou falando? Então, se a pessoa, seja obreiro, seja reverendo, seja evangelista, seja diácono, cada igreja tem o seu nome, seu título, ou membro ou visitante, se você não for determinado, você não faz nada. O que mais a Bíblia fala além de determinado, irmão? No mesmo verso 28, o que ela fala?
seja também o que mais? Firme. Então não faça corpo mole. Pastor, mas o trabalho que eu desempenho é uma atrofia cerebral. Eu peguei porque eu estava parado. Como se diz lá na TV, o meu trabalho é só cara crachá. Cara crachá é uma atrofia cerebral. Eu posso mais. Eu fico bravo comigo mesmo porque eu posso mais. Aí eu vou te ensinar um conselho de Cristo. Seja fiel no pouco, e o Senhor vai te colocar sobre o muito. Faça com muita firmeza o que foi confiado a você fazer. Daqui a pouco, quem é seu superior, supervisor, coordenador, diretor, gerente, sabe lá qual é o escalão acima de você, ele mesmo ficará constrangido de ter uma mente tão brilhante em um projeto tão pequeno. Entende o que eu estou falando? Ele mesmo vai ficar constrangido de dizer, eu não posso perder o talento do fulano só num ofício que não exija mais dele, ele pode mais. Só que você não pode chutar o balde, você tem que ser firme no projeto que você tem em suas mãos. Isso vale até a todos os cooperadores. A lição de Cristo é: seja fiel onde está agora, que o Senhor, dentro da sua fidelidade, vai lhe colocar sobre o muito. Para de ficar sonhando com um Maracanã cheio e com cadeiras extras ainda lá no campo. Se você vai ver, não valoriza evangelismo pessoal. Entende o que eu estou falando? Se você, porventura, não fala do amor de Deus para um vizinho seu. Aí tem gente que diz: pastor, o meu projeto é evangelizar a África. O meu projeto é dar de comer para os africanos. Lá, por sinal, para quem não sabe, um dos meus pastores trabalhou na África, desbravou lá um tanto, inaugurou a Igreja da Graça na África. Tem lá uma ala que é de gente muito rica, para quem não sabe. Joanesburgo é uma área muito rica. Mas existe um oposto, logo do outro lado, de gente paupérrima, que é aquilo que você vê às vezes na televisão, que parece meu dedinho aqui, ó. Aí tem gente que diz: pastor, é lá, eu vou dar comida para os pobres. Para de ser mentiroso, que vai ver você não dá comida nem para quem te pede aqui, em Blumenau, com a renda per capita que Blumenau tem, com a saúde financeira que você tem, vai ver, nega um prato de comida, vem me dizer que você vai fazer obra assistencial na África? Mentira dos infernos, irmão. É só para justificar, ela não está fazendo aqui, entende ou não? Não, porque um dia eu vou fazer lá. Sabe o que a Bíblia diz? Se você não ama o teu irmão que você vê, como que você diz que ama a Deus? Puxão de orelha de Deus para nós uma hora dessa. Então o que a Bíblia está falando? Quando você tiver um negócio, um projeto, um plano, um objetivo, um sonho, um planejamento, coloca o nome que você preferir. 2 palavras-chave. Primeiro, você tem que ser determinado. Segundo, você tem que ser o que, irmão? Firme. Não pega nenhum projeto com moleza não, irmão. Seja firme. Principalmente quando você estiver começando o negócio. Há quem diga que quando o negócio está começando, você tem que ser tão valente, a ponto de até entender que você não pode fazer grandes retiradas, porque o negócio está apenas começando. Você tem que ter essa firmeza de espírito, de saber que você está começando. Tem que ter essa cabeça boa, essa cabeça firme. Amém. Mas aqui, irmão, começo a fazer algumas perguntas. Então, se a Bíblia está falando sobre ser determinado, sobre ser firme, o final do 28 diz que isso trará resultado. Qual é o resultado? A luz brilhará em teus caminhos. Você recebe bênção uma hora dessa, irmão? Nesse feriadão, segunda você já sabe que é feriado, né? Você recebe bênção uma hora dessa ou já está em ritmo de feriado? Recebe ainda? Deus ilumine os teus caminhos, meu irmão.
Deus ilumine os teus caminhos. Pastor, o que eu tenho que fazer? Tenho que ser amigo do missionário, do Papa? Não, você tem que atender esses dois assuntos. Tem que ser determinado e tem que ser firme. Mas agora, repito, eu mesmo faço algumas perguntas. Eu gosto de ler a Bíblia dessa forma, e eu sugiro que você aprenda assim, se assim você aprender melhor. Quando você lê um texto, você tem que se perguntar, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Porque isso vai lhe despertar, querer entender mais. Como ser firme em um projeto que é novo? Como ser firme em algo que você está pisando no escuro? Em uma área que você não domina? Como ser firme diante de um cenário como esse, em que o mundo inteiro está vivendo de incertezas? De março para cá, eu tenho falado que esse ano é o ano da superação, irmão. Puxa, meu Deus! Talvez a gente não tenha tempo aqui para eu ouvir a tua história, do outro, de cada um, mas esse ano foi o ano da superação. Chegamos até aqui porque o Senhor permitiu a gente chegar. E vamos sair dessa mais forte, amém? O da superação não tem outro nome, para chamar, o ano da superação. E você diga aí, eu vou avante, em nome de Jesus, vou avante. Superação. Olha, eu penso que eu vou até batizar o tema da nossa vigília da virada, que você vai estar trazendo ainda uma meia dúzia de amigos. Vamos chamar a nossa vigília, se Deus assim não mudar o tema, de vigília da superação, amém, gente? É isso aí, guarda isso aí no coração. Então, diante disso, como ser firme diante de um cenário de incertezas? Aí eu começo a perguntar e a Bíblia vai responder. Provérbios 15, versículo 22, traz a resposta. O verso 22 diz bem assim: onde não há conselho, os projetos saem vãos, inúteis, mas com a multidão de conselheiros, que a Bíblia diz, se confirmarão. Então, eu quero batizar a mensagem de hoje, o título dela, com duas palavras importantes: projetar e se aconselhar. Esse considero o título da mensagem de hoje. Ah, por sinal, hoje é a mensagem duzentésima. Hoje é a mensagem de número 200. Você faz aí, hoje é a mensagem de número 200. Daqui uns diazinhos você vai me ouvir falar: olha, está chegando a 1000. Era o ó de novo. Hoje é a mensagem número 200. Provérbios 15, 22, então está falando sobre conselho. Se você não receber conselhos, se você não tiver bons conselhos, os projetos, diz a Bíblia, não sou eu, e é Provérbios, é o livro da sabedoria. Se você não for em busca de conselhos, pode ser que o seu projeto, mesmo que seja bom, seja vão. Você entendeu o que a Bíblia está falando? Você tem um projeto bom, mas talvez você tenha que lapidar esse projeto. Entende ou não? Tem que lapidar. Talvez a tua ideia é brilhante, mas tem que dar uma lapidada, igual um diamante, que é, sabe, lapidado, e fica aquele valor exorbitante que todos sabemos. Falando de acompanhamento empresarial, existem cursos dos mais diversos. SESI, hora ou outra, tem alguns, né? Senai tem vários. E tem alguns outros cursos profissionalizantes.
Tem algumas pessoas que às vezes operam na missão até de conselheiro, pessoas que acompanham, está na moda agora até o coach, né? Aquele que dá um... Sabe, entende o que eu estou falando ou não? São pessoas que se prepararam para poder ajudar. É bíblico, irmão. Onde não há conselho, os projetos saem vãos. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, e eu compartilho com você hoje? Não é toda a área que eu domino, como também não é toda a área que você domina. Na área que você não domina, peça ajuda. Exercite a humildade. É uma área que você não domina, peça ajuda, irmão. Vai ver alguém diz, pastor, malemar sei ler, mas hora ou outra eu tenho que estar assinando contratos e acordos e negociatas. Pastor, eu vou lá no BID do artista e dou o chavecão lá e está assinado. Não faz isso não, irmão. Se você não domina o que você está lendo, peça ajuda jurídica. Peça conselho jurídico. Peça alguém que domina o negócio, ou seu fulano. Vê isso aí para mim. Entende? Vê isso aí para mim. Vê se eu posso assinar isso aí ou se isso aí é bucha. Aí a pessoa que entende da vida jurídica vai olhar para você e vai dizer, não, está tudo legal, isso aqui é o que a lei realmente diz, não vejo problema não. Tem algumas empresas que todo documento tem que ter o visto do jurídico antes de cair na mesa do gerente. Porque o jurídico já deu visto, você viu a assinatura do jurídico, você fala, juridicamente o meu jurídico já olhou, o meu advogado já olhou, eu agora vou olhar só os termos do que está sendo acordado e PT saudações. Amém. Agora tem gente, irmão, não, isso aqui é assim mesmo, do jeito que a bola vem, eu chuto e foi. Tá certo, você pode ser valente de estar chutando tudo, mas eu pergunto, você está marcando gol? Então a graça não é chutar todas, a graça é saber se você está acertando o gol. Quem entende, balança a mão, diga, estou entendendo, irmão. Eu já lhe contei uma, eu acho que já. Teve uma época, não foi agora não, já faz tempo. Eu estava planejando, há muito tempo, lá atrás, a minha esposa tirou a habilitação, há algum tempo. E eu planejava, então, carrinho para ela. Eu comecei a pesquisar aqui, pesquisar ali, e estava olhando um carrinho que eu achei uma graça. Gostei. Aí eu, na minha ignorância, não é uma área que eu domino, comecei a olhar o carrinho, olhei a pintura, olhei, falei, puxa, legal, hein? E o preço era acessível, era um carro usado, mas um carro que, no meu olhar, parecia legal. Mas aí eu, como não domino, eu tenho essa humildade, e falo isso publicamente, se você me vender o carro, eu vou pedir ajuda para alguém. Eu chamei alguém que entende, eu falei, escuta fulano, você está por perto? Porque eu estou querendo olhar um carro para a esposa e eu queria que você desse uma olhada clínica para mim. E, por sorte minha, ele estava perto. Falei, opa, então corre aqui, está aqui na porta da igreja, aqui, o rapaz veio trazer para eu ver. Aí ele chegou, eu te contei essa? Você já ouviu essa? Já um ou outro ouviu? Aí ele olhou. Daqui a pouco ele discretamente me chamou de lado e falou, pastor, o senhor já comprou? Falei, não comprei ainda não, queria que você olhasse. Ah, tá. Olhou de baixo, olhou o pedal, o acelerador, freio, embreagem, olhou a marcha, olhou o volante, olhou o motor, olhou o para-brisa, olhou o carro assim, ó. Você entende? Olhou assim. Daqui a pouco ele falou, pastor, não comprou, né? Falei, não. Já está comprometido? Também não. Queria que você me falasse se é um bom carro. Pastor, não compra não.
Eu vou te falar. Deixa eu te mostrar, pastor. Tá vendo que o carro está falando que tem X quilômetros? Eu falei, tô, legal, né? Ele falou, não, não é legal não. Voltar isso aqui. Se você olhar a embreagem, para a quilometragem que ele diz que tem, a embreagem não podia estar arrebentada desse jeito aí. O câmbio, o volante, não era para estar gasto isso tudo, para a quilometragem que ele diz que tem. E tem mais, pastor, vem cá, essa hora eu já estava arrasado, né? Já estava arrasado, acabou, jogou areia na minha farofa. Daqui a pouco, tem mais, pastor, olha aqui o para-brisa. Eu falei, aham, me mostra. Falou, tá vendo que esse pedacinho aqui está descolado? Eu falei, eu estou vendo agora. Esse para-brisa foi trocado. Mas tem mais, pastor. Eu falei, vou ter. Tá vendo assim, pastor? Dá uma olhada assim, ó. Olha daqui assim, nesse prumo aqui, ó. Essa porta foi pintada. Eu falei, vou ter. Esse carro é batido. Aí foi. Me pergunta se eu comprei. Hein? Você acha que eu compraria? O quê? Devolvi a chave e falei, meu, muito obrigado, mas sabe que eu mudei de ideia? Não vou dar mais carro para a esposa. Por que eu estou te fazendo esse rodeio todo? Para você entender que a área que você não domina, você precisa pedir, o que a Bíblia usa ali de sugestão? Conselho. Busca, irmão, não é se diminuir não. Busca conselho. Peça alguém que entende. Não estou querendo estragar o barato de quem vende carro, mas não quero estragar seu barato, mas infelizmente nesse universo, às vezes a pessoa só dá um banho de loja, que é o que a turma diz, que deixa a pintura uma belezura, o estofado uma belezura, e você não entende detalhes, você vai levar gato por lebre. Aí alguém vai dizer, olha, o banco está limpinho. O que é o banco pelo universo motor, câmbio e sai lá, o que mais? Voltando à mensagem principal, seja humilde para buscar conselho. Mas dentro dessa visão que eu estou falando, alguém contrariado diz, se conselho fosse bom, você já deve ter visto essa, né? Se conselho fosse bom, né? Não daria de graça, venderia. Mas dentro desse contexto que eu estou lhe falando, é uma área que você não domina, você então peça auxílio, peça ajuda. E o que vai me acontecer, pastor? A luz brilhará em teus caminhos. Se a pessoa estava pensando em lhe passar a perna, por você não entender, ela vai cair do cavalo. Você não entende, mas você vai buscar alguém que entende. Até abro parênteses, eu já vou terminar a mensagem. Se chegar na tua mão alguma oportunidade, que é no vamos que vamos, você entende o que eu estou falando? É aquela mais assim, mas tem que ser agora, se não for agora, eu vou passar para o concorrente. Irmão, você tem que ser maduro e firme o bastante para dizer, rapaz, se é no vuc-vuc isso aí que tem que resolver, me perdoe, passa. Não é assim que eu resolvo minhas coisas, eu preciso avaliar. Entende ou não? Não faça nada nesse solavanco todo aí não, irmão. Quem entende, balança a mão, diga, estou entendendo. Para terminar, o último texto. Meu Deus, poderia falar tanto a respeito. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 10, verso 10, na linguagem de hoje. Eu faço questão na linguagem de hoje. Eclesiastes 10, versículo 10. Se pode, observe pela tela, porque a linguagem vai ficar um pouco diferente da tua leitura, da tua Bíblia. Diz assim, estás pronto? Eclesiastes 10, 10. Diz assim, se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar, o que a Bíblia está dizendo? Muito mais. Você vai ter que aplicar mais força, né? Porque o machado não está afiado. O que mais? O finalzinho, leia comigo. É mais inteligente planejar antes de agir. Palavra de Deus para nós. Fecha a Bíblia e olhe adiante. Então é mais inteligente
planejar antes de agir. Amigo, se isso aqui não falou contigo, eu não sei o que mais falaria. É necessário planejar antes de agir. Não adianta velocidade se não houver direção. Não seja aquele que quer abraçar o mundo, atirar para todo lado e não tem um planejamento. Não, isso aí não se escreve, tem que ter. É mais inteligente planejar do que agir. Palavra de Deus para nós. Amém, gente? Sentado mesmo, eu oro. Pai, obrigado por esse recado. Que a tua palavra continue queimando no nosso coração. É necessário projetar, mas por muitas vezes é necessário se aconselhar. Não fazer só pela cabeça e não procurar a técnica, auxílio para os assuntos que não dominamos. Meu Deus, que o Senhor tenha aberto o entendimento de todos nós. Essa mensagem ficou gravada e vai operar e vai agir e vai tocar em pessoas ao longo dos anos. É mais inteligente planejar do que agir. Oh Jesus, Deus te abençoe, amigo. Agora, quando você projeta, quando você age de forma firme, sabendo onde está pisando, a Bíblia diz que a luz brilhará em seus caminhos. E eu te abençoo dizendo: Deus ilumine os seus caminhos. Deus ilumine os seus negócios, os seus projetos. Talvez assuntos que você vem guardando a 7 chaves. Eu sei o que é. Eu sei o que é desejar guardá-lo a 7 chaves. Eu até digo que há certos planos que têm de ser revelados só no momento certo. Isso é fato. Mas tecnicamente, para a execução desse projeto, é bom você buscar quem domina. E a luz vai brilhar em seus caminhos. Você diga: eu recebo a bênção, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, irmãos, bem forte, e diga amém. Entendemos o recado, irmão? Qual é a palavra de ordem então hoje? Qual é? Projetar, que isso aí é necessário, não fica só no campo, não, projeta, é necessário. E que mais? Se aconselhar. Se é uma área que você não domina, busque quem domina para lhe dar um norte de como, por onde deve começar. E é só alegria. Amém, gente? Depois você volta com um sorriso largo, dizendo que a luz brilhou nos seus caminhos. Amém?